Quem está feliz aí? Pessoal, baixa a cabeça e fecha os olhos. Senhor Deus Pai, te agradecemos por mais esse dia que temos a oportunidade, como corpo, Senhor, estarmos aqui unidos em um só espírito para te adorar, te cultuar, entregar o nosso melhor, Senhor. Nesse momento, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor venha ministrar os nossos corações de tal forma que haja uma transformação genuína dentro de cada um aqui, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário a Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela Tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é amor que não seca, o novo nascimento que nunca morre. Amém? E para entender um pouco, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Se você não tiver Bíblia, pega, cara, com o irmão do lado. E se você não estiver achando, pode abrir a tua Bíblia em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou, né? Mas fala assim, meu Deus! Amém? Eita glória, cadê? 1 Pedro 1, 22. Todos acharam? Sim. Diz assim: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todo homem é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? Já vai no automático falando de Paulo, né? Mas o apóstolo Pedro, ele escreve essa sua primeira carta aos cristãos que estavam espalhados ali pelas regiões, ali na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, áreas que hoje pertencem à Turquia, amém? Esses irmãos, naquela época, eles enfrentavam perseguição, discriminação, pressão social por escolherem seguir a Cristo, num mundo que era dominado pela cultura romana. Naquela época, né, o Império Romano era a grande potência. Então, o mundo era dominado por uma cultura pagã, onde a fé cristã ela era vista como algo subversivo. É como hoje você chegar numa faculdade pública com princípios cristãos, falando de Jesus, você vai ser visto como um subversivo, como um ET, como alguém estranho. Amém? É uma realidade, não é isso? Só que essa perseguição, ela não era apenas física. Ela envolvia perdas emocionais, familiares, financeiras e até social. Eles eram tratados como estranhos e forasteiros, não por sua geografia, mas pela identidade espiritual que eles assumiram. Eles haviam nascido de novo e agora eles pertenciam ao reino de Deus e não eram mais cidadãos da terra, como a própria palavra diz. E Pedro escreve não para alimentar a vitimização desse povo, mas para afirmar uma verdade eterna. Ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês foram rejeitados pelo mundo, mas escolhidos por Deus. Cara, se eu for rejeitado por quem foi escolhido por Deus, eu estou feliz. Hoje eu fiz uma pergunta lá, eu falei assim, você pode até não crer em Deus, mas se Deus crê em você. Porque antes de eu crer em Deus, Deus já cria em mim. Porque quando eu tinha 9 para 10 anos, a minha tia falou que um dia eu ia ser pastor. Na época, eu cuspi no chão, chamei ela de velha maluca. Eu era cabeludão, né? Hoje não tem cabelo não. Mas eu era cabeludão, de preto, usava as camisas de Sepultura, Ratos de Porão. Queria saber de Deus. Queria saber da minha loucura. Das minhas músicas rock and roll, heavy metal, pesadão. Só que
Deus, Ele crê na gente, Ele olha para a gente com os olhos que a gente ainda não entendeu. A gente pode não olhar para Ele da forma que a gente deveria, mas Ele já olhou e já está olhando para a gente de uma forma que a gente não consegue nem compreender. Eles não eram mais definidos pela sua nacionalidade ou pelo passado religioso. Aquele povo ali, eles eram definidos pelo novo nascimento operado pela palavra viva. E a nossa e essa nova identidade deles trazia um novo chamado, que é viver de uma forma santa, amando sinceramente e perseverando até o fim. E quando o mundo ele te dispersa, Deus ele te reúne pela identidade, porque em Cristo até os espalhados são parte de um só corpo. Você não conhece talvez um cristão que está morrendo por amor a Cristo lá no Oriente Médio, mas você é um com Ele, mesmo Ele estando lá. E quando você sabe da história dele, você se compadece, você ora, você chora. Amém ou não? Amém. Esses dias eu vi um vídeo, cara, que eu já tinha visto há um tempo atrás, né? Mas toda vez que aparece para mim e eu vejo, ele me deixa bem reflexivo, né? É um vídeo de alguns cristãos dentro da água do mar, com a maré subindo, eles crucificados, aí a maré subindo e os outros chorando. E aí estava escrito assim: enquanto as igrejas discutem por ego e doutrina, tem pessoas morrendo por pregar Jesus genuíno. Você está entendendo? Agora, quantas vezes que a gente se sente disperso por dentro, pressionados por um sistema que tenta nos rotular, silenciar ou até nos conformar mesmo com algo que não vem de Deus? Quantas vezes a gente é tentado a esquecer quem somos porque o ambiente ao redor é hostil? Porque quando a gente vive num ambiente de comodidade, é muito fácil as coisas acontecerem. A gente acha que tudo não tem nada a ver. A gente quer impor razões, verdades que vão além daquilo que está na palavra. E essa carta de Pedro, ela também é para nós, os dispersos do século 21. Ela é para cada um de nós, pessoas que lutam para manter a fé no mundo que já não reconhece os valores do reino. As pessoas lá fora, muitas delas não querem escutar os valores cristãos, elas não querem entender quais são os valores que a Bíblia traz para a gente, os princípios. Só que assim como no passado, o Espírito Santo ele nos lembra: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós fomos separados, Ele nos escolheu. Ele escolheu só a gente? Não. O próprio Pedro fala que Ele quer todos, né? Todos. Mas e aí? Em tempos de crise, Deus ele não apenas nos protege, Ele nos reposiciona. A identidade que você carrega, ela é muito mais forte que um ambiente que te cerca. Você está entendendo? Muitas vezes a gente se deixa ser tomado pelo ambiente, pelas circunstâncias, por onde a gente vive. Mas a gente carrega uma identidade que a gente não pode se permitir ser absorvido pelo sistema, ser absorvido pelo ambiente que cerca a gente. E se a gente analisar trecho a trecho desse texto, vocês querem comigo analisar? Querem ou não? Tem certeza? A gente vai até 1h da manhã. Hoje está curta a palavra. Está curta. Quando ele fala assim: purificaram suas vidas pela obediência à verdade. E Pedro fala, a palavra aqui usada, ela vem do grego eginikotes, que ela é derivada de agnizo, que é um termo que carrega a ideia de purificar-se ritualmente ou moralmente. Só que aqui Pedro ele utiliza com um peso espiritual ainda maior essa palavra. Quando ele fala aqui, ele usa a raiz, mas mudando a palavra, né? Que ela vem da raiz de agnizo, que é purificação por um ritual, e ele usa esse trocadilho, não um trocadilho, ele acrescenta
algo nessa palavra, trata-se de uma purificação contínua e interna, gerada não por rituais religiosos, mas pela obediência à verdade do Evangelho. É isso que Pedro, essa importância, esse valor que Pedro está dando aqui. Em João 17, Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdadeira santificação, ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. À medida que a gente se rende à palavra, a gente permite que ela nos molde. Só que tem muitas vezes que a gente ouve ou lê a palavra e ela nos confronta, e a gente não se rende a ela. Gera uma revolta em nós, gera um desejo de: não, isso está errado, não é possível. É a mesma coisa quando você começa a ter muita comunhão, aí começa a sair excesso de comunhão, né? Dá aquela briguinha, aquele estresse. Mas sabe o que te estressa no teu irmão? É o teu defeito espelhado nele. Então, quando você é exposto pelo teu defeito, isso te gera um mal-estar. Mas quando a gente se deixa ser confrontado pelos nossos defeitos, e a palavra, ela tem o dom de fazer isso, a palavra, ela foi feita para isso, para nos transformar. Então, se você se rende à palavra, você vai ser moldado por ela. O arrependimento que muda a roda, ela nasce na palavra que transforma o coração. Não é só deixar de pecar, é deixar de resistir à voz de Deus. E muitas vezes a gente resiste à voz de Deus. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está gritando, e a gente está resistente a que Deus está gritando em nossos corações. É quando o coração se curva antes do joelho. E aí vem Pedro e fala: amor fraternal e sincero, amem uns aos outros de todo o coração. Pedro, ele traz dois termos carregados de significado. Ele fala aqui Filadélfia, o amor entre irmãos, afeto, amizade verdadeira, compromisso familiar. E aí ele vem e usa outra palavra, agapesate, que é o amor ágape, sacrificial, incondicional, que não depende de merecimento, não é por merecimento. Só que ele não para por aí, ele manda amar de todo o coração. E no original grego a expressão usada é ektenos, que significa de maneira estendida, intensa, como quem estica até o limite. Até o limite. A mesma raiz é usada para descrever o esforço de um atleta no auge de sua corrida, lá em 1 Coríntios 9:24. Sabe o elástico? Você pega, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Aí tu chega no limite que ele enrijece ali. E aí tu fala assim: cara, se eu passar daqui ele arrebenta. Você está falando? Tá entendendo? Pedro está falando para a gente amar assim, até o nosso limite. E às vezes, se a gente é incomodado um pouquinho, a gente quer virar as costas, né? Quer dar logo uma cotovelada profética, um soco apostólico, quebrar dois pescocinhos. Em outras palavras, amar no reino é cruz, não conforto. Não é confortável a gente amar uma pessoa que a gente tem que esticar até não aguentar mais para dar amor para aquela pessoa. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, ele disse lá em João 13:34: assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Agora faça uma reflexão na tua vida. Você tem amado o seu próximo, mas não é o próximo aquele que você ama, porque esse é fácil, aquele que te faz bem, aquele que cuida de você, que manda um docinho. Não, eu estou falando aquele que te aflige, aquele que te perdoa. Você tem amado com o amor de Jesus, porque ele amou até esse que o afligiram ele. Até a morte dele, até o último sangue, até ele assim, ele amou até os que perseguiram ele. Meu Deus! É só ver a atitude que ele teve para com Judas. Será que a gente tem conseguido dar esse amor? Amar como Cristo é escolher servir, perdoar e permanecer mesmo quando o retorno é silêncio total. O verdadeiro amor cristão é o único que sangra sem parar de abraçar. É você estar sangrando, mas você vai lá e abraça. É você muitas vezes não conseguir ter para você, mas você está se doando para os outros. Você está entendendo? Uma vez uma
uma pessoa chegou e me perguntou assim, deixa eu falar, você não quer saber disso. Uma pessoa chegou e me perguntou assim, pastor, como é que você consegue? Passa às vezes por umas pancadaria, doença, traição, o nego fala mal de você, você continua aí dando amor, sorrindo. Eu falei, cara, eu não posso me permitir. Eu não sou de ferro, eu passo pelas minhas dificuldades. Em casa, a pastora sabe o quanto às vezes eu sofro, choro, mas eu não posso me permitir deixar de amar, deixar de viver o que Deus tem para mim, porque o meu sentimento não está legal, porque hoje eu estou cansado, porque hoje eu queria matar 10. Meu irmão, se eu queria matar 10 hoje, eu vou orar para querer matar 5 amanhã e depois da manhã ninguém. Entendeu? E é isso. Entendeu? É essa. Sou perfeito? Não. Mas eu luto contra a minha carne todos os dias, são todos os dias. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a gente escolhe o que vai fazer com os nossos sentimentos. Às vezes é difícil, vai precisar de ajuda no psicólogo, às vezes até no psiquiatra, né? Mas faz parte. E aí Pedro ele fala, regenerados por uma semente imperecível. Agora Pedro ele vem e nos leva para uma metáfora poderosa, a do novo nascimento. A palavra grega aqui, que ele usou, cara, é só palavra difícil que teve dessa vez. Misericórdia. Eu não vou nem falar. A palavra aqui que ele usou, ela significa literalmente gerados de novo. Ou seja, regenerados não por sangue ou vontade humana, mas por algo eterno. A palavra viva de Deus. A palavra viva de Deus ela é eterna. Essa semente, segundo Pedro, ela é imperecível. Ao contrário da semente humana, natural, biológica, que carrega em si um prazo de validade. A semente do céu, ela não morre jamais, ela não apodrece, ela não perde o poder de gerar vida. Todos nós nascemos já com prazo de validade, a gente só não sabe a data, né? Não é que nem o rótulo do você compra lá no mercado um macarrão, tem lá válido até pá. Mas lá no livro da vida diz que Deus ele já contou todos os nossos dias. Então, tudo que é aqui tem data de validade, meu. Tem data de validade. Eu até brinco, eu falo assim, cara, eu não tenho base bíblica para falar que alguém morreu antes do tempo. Mas eu tenho base bíblica para dizer que Deus ele teve misericórdia e deixou eu ver mais um cadinho. Não é isso? Então a gente tem um prazo de validade, mas ele pode estender o prazo às vezes, né? Depende da misericórdia aí, de como você estiver com Deus. Eu preguei até sobre isso aí há pouco tempo, né? Falei sobre o cara foi lá e pediu Ezequias. É isso? Olha, vai que eu confundo o nome e erro, né? É isso mesmo, Ezequias? Eu acho que é, né? Tá querendo ver se tu tá lendo Bíblia, rapaz. Pedro, ele cita Isaías aqui. Isaías 40, 6, 8, quando ele fala assim, toda a humanidade é como relva, a relva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele está citando Isaías, pode pesquisar depois lá, Isaías 40, versículo 6 a 8. E aí muitos falam, não, no Antigo Testamento. Entendeu? Aí a pessoa usa o que convém a ela, não usa o que, né, que não convém. É que nem eu vi. Deixa eu falar, não tem nada a ver com essa pregação, deixa eu falar. Vocês querem ver mesmo? É que eu vi com o pastor indagando, é polêmica. Tatuagem é pecado. Se for de rena é porque é falso, né? Não, cara, aí o cara veio e falou, cara, o contexto de tatuagem dela, não está escrito em Levítico, tá, mas lá também está escrito que não pode raspar a cabeça, que não pode cortar a barba, que não pode usar maquiagem, que não pode usar um monte de coisa. Então a tatuagem convém julgar, mas ela não pode usar maquiagem para todo o resto. Então tem que entender o contexto todo da situação. Antigamente, o contexto que ele estava dizendo de tatuagem lá eram rituais pagãos, de paganismo, com derramamento de sangue e sacrifício. Eram as marcações que eram usadas para fazer tatuagem. É diferente de hoje em dia, que é muito mais estético, né, e uma arte do que claro, você pode chegar num cara que ele é satanista e fazer tatuagem que ele está colhendo sangue. Então escolhe bem. Vai tatuar algo que vai glorificar a Deus. Não estou aqui incentivando para você tatuar. Se não quiser, é melhor não tatuar não. Mas
né? Se tu quiser, tu sente pai, vai lá e tatua. Te indico até um cristão bom. Fala a Deus. Olha aí. Não, mas falando sério, é porque as pessoas às vezes, né, entram numa situação que não tem nada a ver, cara. Pegam coisas, né? Sai do contexto geral, mas é porque eu estava falando do Novo e do Antigo Testamento, que as pessoas chegam, leem o Novo Testamento e quanta citação do Antigo Testamento tem ali. Agora, voltando para o contexto, as coisas humanas, elas são belas, só que elas são frágeis. Como isso aqui é frágil, o nosso corpo? Como essa estrutura aqui, que foi feita por homens, é tão frágil? Nem tão frágil assim, né? O cara falou que um dia quebrava essas paredes, demorou semanas. Mas a palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva e ela tem um poder criador. É por meio da palavra que a gente nasce de novo e se torna parte da família celestial. A carne, ela te dá nome, mas é a palavra de Deus que te dá origem, meu querido. E aí eu te pergunto, você tem buscado uma purificação genuína ou apenas comportamentos religiosos? Porque o que mais se vê hoje dentro das igrejas é muito mais um comportamento religioso do que uma purificação. As pessoas não estão preocupadas com purificação disso, purificar aquilo que elas veem, que elas falam, que elas fazem, mas sim ter comportamentos religiosos quando lhes convém. Mas e nós? É aquela música do Rodolfo, né? Quem sou eu, joio ou trigo? É muito fácil a gente apontar, julgando que os outros são joio, mas se você já se fez essa pergunta, seu amor pelos irmãos é só aparência ou tem custado algo de verdade para você? Porque o amor que não custa nada, ele não tem valor eterno. Ele vai te custar a tua paz, muitas vezes vai. Você amar alguém que te aflige, custa a tua paz, cara. O que tem sustentado a sua identidade? Emoções passageiras ou a palavra que permanece? Pedro, ele não está escrevendo aqui só para crentes do passado. Ele está falando de uma geração que precisa de um cristianismo vivo, profundo e eterno, não baseado em performances gospel, mas uma transformação real gerada pela palavra viva. Uma transformação real. Agora, sabe por quê? Se você parar para pesquisar, você frequentar uma igreja grande, ou já frequentou, tu vai ver que tem um monte de índice de pessoas frequentando que dão golpe nos irmãos. Já ouviram falar disso, né? E não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com o irmão que chegou na igreja, ele gera um comportamento gospel para ser aceito, as pessoas não têm discernimento, porque não pesam, não medem, não olham, não oram, e ela está na igreja é santo. Não é assim não, meu irmão. Aqui é um grande hospital cheio de doente. Você está entendendo? Só que numa igreja grande é mais fácil o cara passar desapercebido. Já vi ele vendendo carro roubado, comprando carro e não dando dinheiro, levando o carro embora, já passando por nome. Já vi isso tudo, tá? Já vi de tudo. Mas e aí? Eu posso falar de mim, dos outros, cara? Será que a gente já tem dado conta da gente? A gente está vivendo em tempos em que o amor está adoecendo e a fé ela está sendo filtrada pelas emoções. É assim como Jesus alertou lá em Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas estão deixando que essas situações que eu falei façam com que o amor esfrie. Ou você confia demais ou você confia de menos. Não vou confiar, não amo mais ninguém, porque não, já passei isso, já passei aquilo. Cara, essa profecia aqui, ela não é apenas um aviso escatológico. É um retrato daquilo que a gente está vivendo hoje. A gente vê lares rachando por orgulho, amizades se rompendo por ofensas não tratadas, igrejas se dividindo por vaidades pessoais, porque como Jesus falou aqui, ele não falou para o cara que é ímpio, que não reconhece ele, que não conhece a palavra, ele falou para a igreja. Ele falou para a igreja.
E é o que a gente tem visto acontecer. Gente cheia de doutrina, mas vazia de amor. Cheia de liturgia, mas sem essência. A doutrina da igreja vale mais do que uma vida. E a palavra de Deus está onde? Tudo isso expõe o que foi gerado na carne, não na palavra. O que nasce da carne sempre busca conforto, aplauso e reconhecimento. Mas o que nasce na palavra permanece mesmo quando não existe um palco, uma plateia ou um retorno. E vou te falar, na maioria das vezes, se você está no caminho certo, o teu retorno é só eterno. Tu vai passar em perrengue, luta, pancadaria, tiro, bomba, mas o que tem na glória te esperando, meu irmão, é muito grande. Aquilo que nasce na palavra, ela permanece, porque ela foi plantada pelo Eterno e só responde ao que é eterno. O que nasceu da moda passa com o tempo, mas o que nasceu da palavra permanece para a eternidade. Deus, Ele está levantando uma geração regenerada, não formada por algoritmos, mas por aliança verdadeira. Não movida por emoções, mas pela palavra viva e permanente de Deus. Uma geração que ama até doer, que permanece no fogo, sem perder a essência, que prefere perder posições do que perder a presença. Você não nasceu de uma ideia, de um sistema, ou de um movimento, você foi gerado por algo que nunca falha. A palavra que criou o universo, que nunca perde o fôlego. 1 Pedro 1,25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Por isso, quando tudo ao seu redor puxar, você vai continuar de pé, meu querido. A pancada pode comer solto. Pode comer solto. E você permanece de pé não por força, não por fama, mas porque dentro de você é uma semente que nunca morre. Sabe, é que nem quando chega. Tem gente que chega na igreja, aí é amaziado, não é casado. Vocês sabem que é amaziado, né? Cara, é bom que se conserte, mas aí tem gente que não quer casar, você vai conversar, sabe por quê? Porque tem a pensãozinha lá. E se casar, perde a pensão. Aí não quer abrir mão. Aí prefere desagradar a Deus do que fazer o que é certo diante de Deus. Você está entendendo? Custa. É difícil, meu irmão. E aí tu ministra a pessoa, bate aqui, passa aqui. Não, Deus conhece o meu coração. Você está entendendo? Tinha um casal aqui na igreja, um tempo atrás, bastante tempo. Já passando para você. Que chegava em época de Réveillon, eles levavam o isopor para a praia para vender cerveja. Que vendia muito. Só que aquilo que não serve para você, não serve para os outros. Amém? Aquilo que não serve para você, você vai vender, vai ganhar dinheiro em cima dos outros com isso. Aí só que chegou um ano que eles se incomodaram e vieram procurar, pastor. Esse ano a gente não está sentindo paz, ele sempre fez isso. Mas, poxa, a gente está tão bem, não sei o quê, e a gente não queria. Eu falei, cara, se Deus incomodou o coração de vocês, leva Red Bull, leva refrigerante e água, vocês vão beber tanto quanto vocês vão ver que o lucro é maior. Eles fizeram isso. Depois eles vieram falar comigo, pastor, digamos mais do que o noturno que a gente vendeu bebida alcoólica. Só que até que nível que a gente está disposto a abrir mão das coisas? Abrir mão do nosso eu para viver aquilo que é eterno e não a nossa carne, a nossa vontade. A nossa vontade tem medo de dar um passo no vazio, mas aí quando a gente dá o passo, Deus ele bota a mão, cara. Você pode não estar vendo o piso, mas se você der o passo, ele vai, igual o Pedro quando saiu do barco e andou em direção a Jesus. Tinha chão para ele pisar, mas ele foi pela fé. E a gente tem que entender que a matemática de Deus ela não é igual à nossa, onde a sua identidade está enraizada no reconhecimento ou na palavra de Deus. A gente tem que ponderar. O amor que você vive é movido por resposta ou por convicção?
Você está disposto a permanecer mesmo quando tudo ao teu redor for estável, quando o pau estiver quebrando? É ali que você vai ser provado, meu irmão. Eu confesso para você, cara, para mim não é fácil não, cara, ver a gente sair não de um espaço grande, mas sair de uma igreja que tinha um monte de gente, meu irmão, e de repente um monte de gente vira as costas e estamos aqui. Aí eu ouvi de alguns: ah, pastor, será que a gente vale a pena? Eu falei: cara, Deus mandou eu vir para cá, não mandou eu ir embora. Se vocês quiserem ir embora, vocês vão, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não virei inimigo de ninguém. Apesar de falar um monte de besteira de mim, eu não virei inimigo de ninguém. É fácil? Não é. Mas eu quero melhorar, eu quero alcançar a minha eternidade. Agora cada um vai dar conta de si. É que nem um tempo atrás o outro: ah, pastor fulano de tal está vendendo coisa falsificada. Se tu viu, fala com ele. O que tu vem falar comigo? Tá certo vender coisa falsificada? Você está entendendo? Deus falou contigo, Deus mostrou para você, aí tu vem: e pastor, eu sou fofoqueiro da história agora. Vai lá e se resolve. Mas ninguém quer se ter disposição. Aí se parou. Aí esse tempo, está vendendo lá, Rolex falsificado, está lá. Então, e aí? Quem é sabe, quem não é sabe, está lá. Pô, é de Deus? Aí fala que aqui é seita, que aqui é não sei o que não tem amor. Meu irmão, estou mandando recado não, estou falando a real. Porque muitas coisas dizem: mas eu não vou deixar de ser amigo, não vou deixar de falar, não vou deixar de amar. Aleluia! O pau está quebrando? Tá, mas eu estou aqui. Cada um vai ter a sua desculpa, mas eu estou aqui. A pessoa que fez um monte de besteira comigo lá atrás, um dia voltou para a igreja. Pô, fez um monte de besteira e voltou. Aí me perguntaram assim: pastor, você vai aceitar de volta? Jesus aceitou eu e você, quem sou eu para botar essa pessoa para fora, né? A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. As pessoas guardam uma das outras. Não estou falando que você, né, pô, se você põe um cara para ser tesoureiro da tua empresa e ele rouba a tua empresa, tu não vai botar ele tesoureiro de novo, não é isso? Não é isso? Pode até chegar um dia lá de novo, mas ele vai ter que comer muito sal contigo, passar um monte de bocado, mostrar que ele mudou, porque todo mundo pode ser transformado, ele pode marcar um X nas costas de ninguém. Mas a gente não pode também ser bobo. A gente tem que entender, cara, que amor é muito mais do que o nosso sentimento. O amor é uma escolha, é um dom e é um fruto. A gente está disponível a gerar esse fruto no nosso coração através da dor, porque amar muitas vezes dói. É você ver ser caluniado, ser difamado, ser perseguido, falar um monte de besteira, você fazer um monte de coisa contra você. E aí no final eles vão lá igual a Judas e te abraçam. Você vai fazer igual a Jesus ou vai dar meia dúzia de soco? A vontade é meia dúzia de soco, eu sei, pode ser humano. Mas eu prefiro fazer igual a Jesus. Dar um abraço e falar: eu te amo. E amo de verdade. Cada um. Mas eu não sou exemplo para ninguém não. Quem é exemplo é Jesus. E eu estou tentando me parecer com ele. É por isso que Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele estava falando ali? Sou vacilão, sou cheio de erro. Mas aquilo que eu faço igual a Jesus, vocês copiem. É isso que ele estava falando. O cara chamou Pedro de dissimulado. Se fosse no português, claro, hoje tem um fanfarrão, moleque, rapaz, levanta daí e para de ficar de fingimento. Não é isso, professor? Não é isso que ele ia falar para Pedro? Agora que a gente entende o poder da palavra viva, do novo nascimento, a gente precisa fazer uma pausa sincera e se perguntar, no fundo do nosso coração: como que você tem amado as pessoas ao teu redor? Será que o seu amor ele é movido por conveniência ou por convicção? Você ama só quem te entende? Só aquelas pessoas que estão ali do teu lado escutando e aceitando tudo que você fala? Ou também quem te desafia? Você está entendendo? A gente tem que se lembrar que Cristo nos amou quando a gente ainda era pecador. Está lá em Romanos 5,8. E isso não é conforto, é cruz. É cruz. Posso te falar, cara, minhas maiores amizades do mundo, quando
era do mundo, vieram de pancada, meu irmão. Saía na mão, olhava no soco, depois era virar meu amigo. Resolveu. Meu irmão. Guardei dinheiro para guardar rancor? Deixa pro capeta guardar, não é isso? Mas eu tenho que resolver. Hoje a gente não vai resolver mais no soco. Mas tem que falar, conversar, se confronta, mas com amor, sem perder o respeito. Seu amor ele tem sido só de palavras ou ele tem custado algo para você? Porque o amor de verdade ele custa algo. Ele custa. Pedro ele nos chama para um amor intenso, sacrificial, um amor profundo. Não é sobre gostar, eu gosto de fulano, eu gosto de pastor fulano, eu gosto da igreja de pastor fulano, eu gosto do fulano. Meu irmão, não é sobre isso. É sobre escolher amar mesmo quando a vontade vai embora. Sabe, quando você não tem vontade nenhuma de olhar para aquela pessoa e falar que assim, meu Deus, aí você vai lá e dá um abraço e fala, cara, eu te amo. Eu te amo. Né? Dá um abraço de urso bem forte e fala, eu te amo. 1 João 3,18 fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar é muito mais do que você falar. Falar é mole. Falar o eu te amo é muito mole. Mas o eu te amo falado rápido parece até um tchau. Tchau, tchau. Outro dia aconteceu isso, né? Ela falou comigo assim, estava indo embora. Eu te amo. Eu falei, tchau, meu amor. Ela falou, não me ama mais. Eu falei, ué, você não falou tchau? Ela falou, não, eu te amo. Foi? Eu falei, eu te amo, meu amor. Mas tem muita gente amando só da boca para fora e eu te amo parece até um tchau. Não é? E como a gente tem amado? A sua fé está firmada em emoções passageiras ou na palavra que permanece? Porque se sua fé ela depende de momentos bons, ela vai murchar com o calor da luta. Ela vai de rabo. Ou como alguns falam, vai de baixo. É isso? De baixo? Misericórdia. Mas se ela está firmada na palavra, ela vai florescer mesmo no deserto. Pode ter certeza disso. Porque foi no deserto que o maná caiu, foi no deserto que a água saiu da rocha, foi no deserto que o céu se abriu. Então a fé que nasce da carne, ela troca permanência por performance. Só que a fé gerada pela palavra, ela fortalece mesmo quando tudo ao redor está morto. Talvez o seu amor esteja ferido, sua fé esteja cansada, a sua caminhada esteja pesada, só que hoje o Espírito Santo está soprando vida sobre as tuas áreas secas, meu Deus. Você foi chamado para mais do que sentir. A fé não é um sentimento. A língua portuguesa, assim como a língua grega, ela faz a gente entender e parecer que a fé é um sentimento religioso, gerado em nossos corações no momento de emoção, na maioria das vezes. É por isso que o escritor de Hebreus, né, que alguns atribuem a Paulo, outros não, eu já falei sobre isso aqui, ele explica lá em Hebreus 11 o que é fé. A fé é o firme fundamento, cara, mas ele está mostrando ali que a fé, porque a palavra no grego fé, ela tem um sentido de sentimento, igual em português. Só que a palavra fé, ela vem do hebraico emuná, que são 3 atitudes: firmeza, fidelidade e estabilidade. E aí a gente tem sido firme. Todos os exemplos que o escritor de Hebreus dá é de firmeza, estabilidade e lealdade. Não é isso? E aí o que a gente tem feito? Será que a gente tem permanecido nesses 3 pilares da fé? Ou a gente tem só um sentimento religioso? A nossa fé é um sentimento porque a gente foi chamado para mais do que sentir. A gente foi chamado para permanecer. A gente foi chamado para ter atitudes e não só um sentimento. Eu sinto fé. Eu sinto fé. Não viva uma fé que floresce só na primavera. Vive uma fé que resiste no inverno, que floresce no vale e permanece até o fim. Fica de pé, as cabeças e fecha os olhos em nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui essa noite frustrado, cansado,
frustrado com gente que murcha fácil, com promessas que não duram, com relacionamentos descartáveis. Só que hoje o Espírito Santo está te convidando a nascer de novo pela palavra. A semente de Deus está sendo lançada sobre você nesse exato momento, porque o seu coração é solo. E aí, o seu coração é um solo fértil? É um solo arenoso? Essa semente ela vai florescer ou ela vai endurecer? Hoje é dia de renascer para um amor que não morre, um chamado a ser parte de um povo que permanece mesmo quando tudo desaba. E se você sabe que essa palavra foi com você, você sabe que Deus ele mexeu com as suas emoções, mas não é por emoção. Você sabe que você precisa mudar a trajetória de como você tem buscado viver o amor de Deus, se relacionar com a palavra dele, viver o perecível, mas com foco no imperecível. Se você sabe que é com você, sai do teu lugar agora, que até aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Deus ele quer mudar a tua trajetória, ele quer mudar o teu coração, ele quer transformar tudo aquilo que era sequidão em um vale florido. Isso não quer dizer que não vai ter luta, não quer dizer que você não vai ter as pedras no teu caminho, não quer dizer que você não vai ter perseguição. Isso quer dizer que você vai olhar para essas circunstâncias de uma forma diferente, que ainda que você sinta a tua aflição, você vai buscar em Cristo o exemplo e o desejo de amar, mesmo quando estão te perseguindo, mesmo quando estão te afligindo, mesmo quando estão te caluniando, falando mal de você, porque essa é a vontade do Pai. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero sua vida em mim. Eu sou em mim, não tenho mais Deus em mim. Eu quero muito mais, eu preciso de livramento. Estou à procura de algo novo, preciso de um novo. Meu coração quer mais, mais Deus. Eu não sei de ser o mesmo, eu não sei de ser o mesmo. Eu quero sua vida em mim. Eu, você e eu sou meu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar,
Escolha falar de Jesus, viver o amor de Jesus. Escolha mergulhar de cabeça no secreto, no sobrenatural. Repita comigo: Senhor, purifica o nosso coração, tira de nós todo falso amor, todo relacionamento superficial. Planta em nós, Senhor, a tua palavra eterna. Queremos viver não com o amor do mundo, mas com o amor que vem do céu. Me dá um coração regenerado, cheio do teu fogo, cheio da tua verdade. Em nome de Jesus.